queridos amigos, família amada de Deus, que bom poder estar com você mais uma manhã de quarta-feira. E hoje a gente tem estreia aqui no Devocional Intimidade. Nós vamos começar toda quarta-feira, ter algo muito especial. Daqui a pouquinho vou estar apresentando para vocês alguém muito especial que você já tem visto muitas vezes aqui no Devocional Intimidade. É algo que eu confesso para vocês que eu estava querendo muito e Deus preparou para que nós todas as quartas-feiras então tenhamos esse quadro. Nós vamos juntos até às 8h30 da manhã, aqui pelo canal 6 da Via Cabo TV, também pelo nosso site, tvmca.com.br. Pelo link TV Online, você pode nos acompanhar em tempo real, durante toda a nossa programação. E como eu já havia falado para vocês algumas semanas atrás, então nós vamos iniciar hoje um quadro muito especial, vamos estudar realmente a palavra a fundo, estudar a raiz da palavra no grego, no hebraico e fazer uma viagem maravilhosa dentro das Escrituras, entendendo que quando nós nos aprofundamos, quando nós entendemos melhor a palavra de Deus, nós nos entendemos melhor, porque ela é a nossa essência. Então, juntamente do pastor Evaldo Coelho, nós iniciamos nesta manhã o quadro Palavra Rema. Bom dia, meu querido pastor Evaldo. Como é que você está nessa manhã? Bom dia, Mônica. Uma manhã fria, uma manhã gostosa. Gostosa, né? Estamos aqui no estúdio e eu estou feliz por estar aqui. E na nossa oração eu falei que eu não venho porque eu quero mostrar meu rosto, né? Porque não tem nada para mostrar. Mas eu venho para ser, sabe, um parceiro na cidade de Itajaí, um parceiro da MCA. Meu filho trabalha aqui, ele diz, pai, vamos, pai, vamos. Então, aceitando o seu convite, bastante, né? aceitando o seu convite, o convite do Júnior, vamos estudar a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo e maravilhoso nas nossas vidas. Glória a Deus, pastor. Até como eu falei na abertura ali, é algo assim que eu comecei a estudar, assim, principalmente nos últimos 3 anos, 4 anos. Já tem muitos anos de fé, mas parece que tem tempos na vida da gente que Deus ele começa a destravar algumas áreas. E quando Deus começa a nos fazer mergulhar profundamente na sua palavra, a gente começa a ver que é uma viagem fantástica, né? E o projeto de Deus para nossas vidas, ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se existe algo que está no coração de Deus, é que você seja um apaixonado pela palavra, um estudante da palavra. E o propósito dessa programação, no decorrer desses dias que estaremos juntos, é poder trazer para você o dono da ciência, o dono da sabedoria, o dono do conhecimento. Vamos, como se nós fôssemos cavar numa montanha, como se nós fôssemos exploradores, e vamos caçar ali alguns tesouros preciosos, que é o conhecimento. Eu posso dizer que nós seremos então garimpeiros assim, vamos buscar aquele tesouro escondido, algo que acho que vai fazer muito bem para nós aqui. Eu vou aprender com você, Mônica, você vai aprender comigo, e nosso telespectador também vai ter a oportunidade de aprender. E se você tiver algum texto assim que é muito importante, você pode, né, entrar em contato com vocês. A gente tem então os contatos aqui. A gente tem o nosso e-mail, pastor, que é o devocionalintimidade@tvmca. Porque as pessoas às vezes têm muitas dúvidas em casa acerca da palavra e até estudando com a gente aqui. Elas vão começar a ver algumas coisas e vão começar a ter algumas dúvidas. Então você pode estar mandando para esse e-mail, né, que está aí na sua tela, e qualquer pergunta acerca dos temas que a gente está desenvolvendo. E a gente não vai ser um tema por semana, né? A gente vai estar desenvolvendo durante várias semanas, às vezes o mesmo tema, né? Exatamente, estaremos abertos para tirar dúvida, para poder conversar com vocês. Então, fale com a MCA, fale com a Mônica, né? Que com certeza o nome do nosso Deus será grandemente glorificado. Mônica, o meu curso é um curso básico da ETAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus. E só que é interessante que quando me convidaram a ir à igreja e eu decidi ir à igreja, me interessou um curso teológico. Porque eu queria ver se eles realmente tinham razão, porque era tudo novidade, porque quem vem da igreja católica para uma igreja evangélica, ele é confrontado em vários textos. E eu falei, eu não acredito, porque as pessoas que me evangelizavam eram muito simples
e errava palavras, e tinha muita dificuldade na comunicação. E como é que eles tinham uma verdade tão grande se eles não eram cultos, se eles não eram doutores, se eles não tinham estudado em seminário? Então, a primeira coisa que eu fiz, assim que eu fui à igreja, eu fui fazer um curso básico de teologia. E depois eu me tornei um apaixonado pela palavra. Um pouquinho que eu sei hoje, eu não tenho uma faculdade em teologia, mas eu pesquisei assim, cavando, buscando. Então, esse texto que nós vamos abordar, estudando o grego principalmente, o hebraico, não que eu seja da aula, eu saiba da aula de hebraico, ou saiba da aula de grego, mas eu conheço as 1000 palavras mais importantes que tem na Bíblia, os textos mais importantes, e agora eu aprendi e consigo conversar com vocês. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a palavra rema, ela se propõe, então, nós estudamos o original grego e hebraico de cada palavra. E o que é o Strong, que é uma ferramenta que nós vamos usar muito? O Strong é um tradutor americano, um pesquisador, como se fosse o nosso Aurélio. Né? Quando a gente quer uma palavra que a gente não sabe do que se trata, a gente vai no tradutor, no Aurélio hoje tem outro dicionário também. E se fosse do grego, seria esse americano, James Strong, que ele traduziu todas as palavras do original para o português. Então, é uma viagem maravilhosa, é uma viagem fantástica. Eu creio que você vai aprender muito, eu creio que o nome do nosso Deus será grandemente glorificado e exaltado. É uma pergunta que me sobreveio agora, porque assim, eu estou fazendo o papel do telespectador aqui agora, né? E você faz muito bem, você é muito sábio. E é o mesmo da Bíblia King James? Esse James Strong não tem nada a ver uma coisa com outra? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Tá vendo? De repente as pessoas vão ter essa dúvida lá, né? E tal. Então, assim, pastor, por que a gente vai estudar no grego e no hebraico? Porque é a base da escrita. A escrita do Velho Testamento é hebraico, ele tem alguma coisa no Novo Testamento em aramaico e grego. Então, é a língua como se fosse o inglês hoje. Né? Se hoje fôssemos fazer uma versão universal, seria escrita em inglês, que é a Bíblia, que é a língua que todo mundo tem o direito de saber. Né? E, na época, era a cultura grega que tinha invadido, né, que estava dominando. Então, a Bíblia foi escrita no grego. Na tradução, o pastor e também padre João Ferreira de Almeida, ele teve muita limitação, são 300 e poucos anos, ele não conseguiu trazer a melhor informação. Então, enquanto nós estivermos no programa Palavra Rema, a gente vai poder, assim, trazer novidade para enriquecer o conhecimento bíblico das pessoas, vai ser algo tremendo. Falando em Bíblia King James, é uma história linda. Você já leu a história? Não li, pastor. E eu até, esses últimos dias agora, eu estava querendo mergulhar fundo, porque assim, se alguém quiser me dar de presente uma, né? Eu vou dar uma de presente para você. Ai, que bom, já tá ganhou. Vendo? Já ganhei uma King James, então. Porque quando a gente começa a estudar a palavra a fundo, você automaticamente quer comparar com outras versões e tal. E é uma viagem que parece que não tem fim nunca. É algo maravilhoso. E você começa a comparar aqui e ali. Por isso que eu desejava muito ter um quadro no devocional, mas eu não tenho essa bagagem toda. E, meu Deus, acho que vai ter que batalhar muito para chegar aonde o pastor e várias pessoas que passaram por aqui já estavam. Mas a gente vê que Deus prepara, que hoje a gente pode estar aqui começando esse quadro hoje, né? Na realidade, se pudesse, até um dia nós fizéssemos um programa sobre a Bíblia King James, é uma história real, mundial, século XVII, o rei da Escócia e o rei da Inglaterra uniram o reino, e ela é Bíblia King James porque o rei Tiago era o rei da Escócia e da Inglaterra, e ele resolveu fazer uma versão. E o Tiago, no inglês, ele é chamado de James. Então, a Bíblia do rei Tiago, ou a Bíblia King James, né? Então, é algo assim muito maravilhoso. Tem agora uma Bíblia que está completando 400 anos, e tivemos o privilégio, ela só tinha na versão do Novo Testamento, a tradução. E esse ano lançaram a versão Novo e Velho Testamento. Então, ela está debutando, depois de 400 anos que ela chega em português, o Velho Testamento. Então, se você puder adquirir uma Bíblia dessa, a Bíblia do rei Tiago, a Bíblia do Reino Unido, a Bíblia da Inglaterra, é uma Bíblia tremenda, maravilhosa. Eu falei para você que eu estou travado, estou gaguejando hoje. É a emoção de estar com você. E eu confesso para o senhor que eu estou aqui, né? Eu estou comendo cada centímetro disso, porque
a gente viver as verdades eternas do Senhor e poder mergulhar nelas, porque eu digo assim, que isso aqui é o nosso manual de instrução. Exatamente. Né? E se a gente não souber manusear esse manual de instrução, é tremendo você ler a Bíblia. Mas, por exemplo, assim, ó, a gente vai começar a estudar hoje, o nosso tema, então, é o DNA de Deus, né? A gente já vai entrar daqui a pouquinho, a gente vai dar só uma pincelada hoje, porque nós gostaríamos de deixar claro para você que está aí do outro lado com a gente, o que a gente vai estar fazendo todas as quartas. Então, é um momento realmente de estudar a palavra de Deus. Porque quando você está estudando a palavra de Deus, você está estudando a sua própria essência, não é, pastor? E quem sabe não sabe manusear o seu manual de instrução, não vai saber usar os controles de forma correta, né? O que eu tenho? Eu tenho assim como algo de muito valor, muito importante. A gente precisaria conhecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente quer dar uma palavra e a gente quer estudar na última meia hora ou na última hora. Isso não é possível. A palavra de Deus ela precisa estar inculcada na sua mente e escrita no seu coração, escrita na sua mente e impressa no coração. E quando a Bíblia fala do coração, ela fala da alma. Ou seja, você deveria estudar o papel do Espírito Santo. É aí com um ponteirinho ele vai cunhar, ele vai moldar no seu coração. A palavra de Deus ela vai ficar dentro da sua alma e vai ficar dentro da sua mente. Por que é uma aliança dupla, irmã Mônica? Porque tem hora que a gente é muito natural e tem hora que a gente é espiritual. Então ele imprime uma cópia da aliança na alma e ele imprime uma cópia da aliança na mente. Então você precisa entender a palavra naturalmente e espiritualmente, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Exatamente. E o homem natural tem discernimento das coisas naturais. Como eu sou uma pessoa que sou muito natural, eu sou muito racional, eu preciso primeiro entender a mente, para depois eu aplicar no espiritual. Se a minha mente não concordar, a minha alma não consegue impregnar nela. Então eu preciso entender primeiro fisicamente, para depois entender espiritualmente. E Jesus é tão sábio nas suas parábolas, que ele sempre contou uma verdade espiritual, mostrando uma verdade física, algo que era conhecimento. Então a Bíblia é muito fácil de entender, a Bíblia é muito acessível, os exemplos são muito simples, e no decorrer desse período, nós vamos aprender junto, vai ser uma maravilha de Deus. Vai ser tremendo. Eu acho que é Deus nos chamando para estar mais perto. É o pai, é aquele pai, é assim que eu vejo, sabe, pastor? É aquele pai que chama o filho, eu não vou sentar no chão aqui, né? Mas chama o filho, senta com o filho na frente ali no tapete e vai brincar com o seu filho. Ó, filho, é assim, é assado, isso aqui é o melhor para você e tal. E você vai crescendo em Deus, porque você vai amadurecendo abrindo a tua psique para outros lugares, né? E entrando em Deus. Então, esse é o objetivo desse quadro Palavra Rema. Você vai alinhar a sua alma, o seu espírito, e quanto mais você mergulhar na Palavra de Deus, aqui junto com o pastor Evaldo, eu vou estar fazendo um mero papel coadjuvante aqui, né? Comendo cada centímetro daquilo que a gente vai estudar e junto com você aí. Meu querido, no próximo bloco, então, a gente vai começar a dar uma pincelada desse tema que nós vamos estudar agora nas próximas 2, 3 semanas, que é o DNA de Deus. Então, pega aí o seu caderninho, pega o seu iPad, aquilo que você for anotar, a sua Bíblia, e a gente vai estudar junto. No próximo bloco a gente volta, começando então com o nosso tema, o DNA de Deus, na carta de Paulo, na carta de Atos dos Apóstolos, melhor dizendo. Então é só um minutinho e a gente já volta, não sai daí, hein?